Olá, Guarulhos. Hoje nosso bate-papo está aqui na residência do Dr. Antônio Gonçalves, um médico aí da nossa cidade, muito querido, dermatologista que deixou a pele de muitas de vocês e muitos de vocês. E os filhos, ótimos, eu tenho certeza. Agora, gente, hoje nós estamos aqui porque eu queria, em primeiro lugar, falar que essa campanha, né, você joga o balde de gelo para saber a respeito da esclerose, como chama? Lateral amiotrófica. É ela, né? Que todo mundo fala ela. Gente, é muito importante. E me desafiaram aí no Facebook para que eu jogasse o balde de gelo e eu fiquei assim, daí eu falei, nossa, eu precisava saber mais sobre isso. E quando eu estava pensando, a Ruth, esposa do doutor, me ligou e falou, Malvina, a gente gostaria de falar a respeito. Eu nem sabia que o doutor Antônio Gonçalves estava com tinha sido acometido dessa patologia. Então, eu falei, puxa, muito obrigada, porque daí agora nós tivemos a oportunidade, porque ele quer falar a respeito para poder ajudar outras pessoas que têm, e nós, daqui da cidade, nós aqui, o fisioterapeuta dele, nós queremos poder passar para vocês todas as informações para você saber quando você está chamando uma campanha dessa, quando você está jogando um balde, ou você está vendo as celebridades, aí as pessoas fazendo isso, por quê? Então, vamos lá falar. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem. Aí, ó, doutor Antônio, olha, é força pura, gente, porque o que precisa nessa hora é ter muita força, muita fé, muito amor e muita dedicação, não só dele, como da família toda. E eu vou perguntar para o senhor, doutor, o senhor como médico, deve ter sido muito difícil quando o senhor soube do seu diagnóstico, né? Mas e a força? Onde o senhor encontrou? A gente vai achando, não sabe onde tem, mas quando procura, acha, né? E tem a família toda junto da gente, e os médicos e fisioterapeutas e uma série de outros profissionais, né? Que esse tipo de patologia precisa de multidisciplinar. Então, a gente pega um pouco também da força. Pode respirar, à vontade. A gente pega um pouco da força de cada um, a experiência que cada pessoa tem a respeito, né? E começa a entender como funciona e vamos para frente, não pode ir para trás, tem que ir caminhando. E aí vai aprendendo e vai pegando força de todos esses amigos aí. Verdade. E o senhor tem muitos, né? Porque, inclusive, o doutor Antônio ele faz parte da diretoria lá da APM de Guarulhos, muitas festas que a gente fazia lá. É diretor social há muito tempo, né? Então, o doutor Antônio é uma pessoa que sempre viveu a amizade, sempre viveu essa alegria mesmo. Sempre foi a alegria de ver não só o senhor, como a sua família, assim, né? Agora, como começou? Quais os primeiros sintomas, né? E quando que foi, há quanto tempo foi diagnosticado? Então, o diagnóstico foi feito há 4 anos e meio. Os sintomas que eu iniciei foram câimbras e tremores nos músculos das pernas. E comecei a ter cansaço para andar. E inicialmente parecia que eu estava só com falta do preparo físico, né? Tinha cansaço, dor no pescoço, e mesmo sendo médico, a gente tenta procurar uma explicação mais simples, como provavelmente uma torcicolo, uma bico de papagaio, uma hérnia de disco, alguma coisa assim. São os primeiras coisas que a gente pensa, né? E os médicos que me atenderam no começo também foram por esse ângulo aí. Então, foram fazendo raio-x, investigando, e fazendo fisioterapia já para fortalecimento. E parecia só uma fraqueza muscular. E aí, com o tempo, foi se vendo que isso estava muito exagerado e estava piorando, né? E o pulmão foi um dos órgãos assim primeiros que foi então atingido, né? Musculação respiratória. A musculatura da caixa torácica
estava comprometido, por isso que eu tinha cansaço para andar. E demorei para perceber isso. Parecia só que era a perna que estava fraca, na verdade, havia essa dificuldade de respirar. Ou seja, a nossa máquina, né? Agora eu estou aqui ao lado do fisioterapeuta, do doutor Antônio, né? Eu quero que você fale para a gente. Você é voluntário, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho e de onde você é. Fala o seu currículo lá para o pessoal. Eduardo, né? Isso. Eduardo Vital, porque tem a Vital Odontologia aí, então não esqueci o Vital. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Bom, eu sou fisioterapeuta respiratório, voluntário do setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, aí colaborador da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica e faço esse trabalho de fisioterapia respiratória com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é muito importante, né? Os pacientes acabam sendo acometidos, né? Existe uma fraqueza da musculatura respiratória, principalmente de diafragma, intercostais externos. E com a evolução da doença e a fraqueza dessa musculatura, os pacientes acabam evoluindo com falta de ar, com a dispneia, com sintomas de hipoventilação. E a fisioterapia respiratória tem um papel extremamente importante com o objetivo de prevenir e minimizar as complicações respiratórias decorrentes dessa fraqueza muscular, que são as pneumonias de repetição, as microatelectasias, né? Evitar ao máximo, postergar ao máximo aí a necessidade de traqueostomia. E o principal objetivo, sem dúvida, é manutenção da qualidade de vida, né? Proporcionar para o paciente a melhor qualidade de vida, fazer com que esse indivíduo continue as suas atividades laborais, continue o seu convívio social. Esse é o maior objetivo da fisioterapia. E o doutor Antônio continua trabalhando, continua atendendo, né? O senhor adaptou todo o consultório, né, doutor, para poder continuar atendendo seus pacientes. É verdade. À medida que eu fui tendo algumas dificuldades de movimentação, né, e para digitar a ficha dos pacientes e continuar atendendo, tive que ir inventando soluções, né? Não tinha nenhuma receita pronta. Eu tive que ir vendo na prática o que dava para ir fazendo. Mas o seu trabalho, o senhor diria que ele foi assim peça fundamental, uma das peças fundamentais para o senhor poder ir lutando. Exatamente, é uma espécie de laborterapia que eu me sinto, cada vez que eu vou para o consultório, me sinto fazendo uma parte do meu tratamento, né? Quando eu não posso ir para o consultório por algum motivo e tenho que ficar em casa, é um dia muito menos estimulante, né? Vocês estão vendo? Isso que é laboterapia. É trabalho, muito trabalho. O trabalho faz muito bem, né? E o doutor Antônio, ele tem assim, uma parceira de vida que ela não quis falar muito aqui com a gente, né, doutor, pela emoção, mas faz toda a diferença também a pessoa que o senhor tem do lado segurar a barra junto, né? Ah, lógico, sozinho a gente não consegue nada. Nessas horas precisa ter o apoio, principalmente de quem está mais perto. Da sua pequenininha, que de pequena ela não tem nada, né? Que ela é muito grande. Minha esposa dá uma força muito grande, está sempre animando e me deixando para cima. E é uma das primeiras a incentivar eu continuar fazendo minha atividade. Então, para isso, hoje eu tenho no consultório uma equipe até maior de pessoas, né? Tem uma secretária que atende comigo junto na sala de consulta. E como essa patologia não me afetou, por enquanto, a capacidade de conversar, falar, e eu enxergo bem, a minha profissão permite que eu continue atuando, consigo ver as lesões de pele, medicar, explicar para as pessoas o tratamento. E aí a gente vai, à medida que tem alguma dificuldade, vai
produzindo soluções, como aparelhos que ajudam a enxergar mais de perto as lesões dermatológicas. As pesquisas, né, no campo dessa doença são muito importantes. Nos Estados Unidos eles estão bem avançados. Aqui no Brasil tem uma entidade que você também é voluntário, né, e que ajuda, porque é uma doença que ela precisa de toda essa equipe multidisciplinar, ela precisa de equipamentos também, e tem pessoas que não têm condições. E o senhor tem, na entidade em que vocês trabalham, que você é voluntário, eles fazem um trabalho direto também para auxiliar essas pessoas? Sim, com certeza. A Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela tem o serviço social, né, que acaba informando, orientando essas famílias, né, durante o processo de evolução da doença. Existem muitos caminhos a serem percorridos, né? Então, a necessidade do uso do ventilador, a necessidade do transporte. Então, tudo isso a associação acaba ajudando e acaba orientando essas famílias, né? Certo. E, assim, se a pessoa da família que não tem informação, porque, pelo que o doutor falou, ele demorou quase 1 ano para conseguir ser diagnosticado, né? E é difícil o diagnóstico da doença. Mas daí a sociedade, ela passa também informação, tem algum grupo de apoio ao familiar, porque eu acho que os dois precisam de apoio, porque é difícil segurar essa barra. Sim, sem dúvida. O enfoque principal, além do paciente, é a família, né? Acaba que é uma doença que acaba afetando toda a família, todas as pessoas que estão em volta. Então, tem sim, a Abrela, ela oferece a cada 2 meses reuniões para pacientes, cuidadores, familiares e interessados, profissionais também, onde são difundidas informações, orientações. Tem esse serviço, sim. Então, gente, eu queria que você passasse, você sabe, o site da Abrela, o telefone, tudo direitinho, para você ter informação aí em casa, está no nosso GC embaixo, e também eu quero que você... O site é www.abrela.org.br. E as informações de telefone, é só entrar no site que encontra lá. Encontra lá. Tá. Então, gente, vocês estão vendo como é importante. E o doutor Antônio, ele quis receber-nos aqui hoje, né, e passar para vocês a importância de tudo isso. Por quê? Porque não é aquela coisa. Ele, como médico, é mais complicado, porque ele sabe, quando deu o diagnóstico, ele já sabia tudo que viria aí pela frente. Mas a doença parece que ela, em cada pessoa, em cada indivíduo, ela vai pegando um lugar primeiro. Não é? Nem todo mundo pega primeiro o pulmão, não é isso? Não, na verdade, existem 2 apresentações da doença. Uma apresentação que a gente chama didaticamente de apendicular, onde esse indivíduo começa com sintomas de fraqueza, atrofia em membros, né, membros superiores, inferiores. E os pacientes que têm o início de forma bulbar, que a gente chama, que é a musculatura bulbar, onde acomete a respiração, fala e deglutição. Então, são esses 2 tipos de início. E, graças a Deus, o senhor não foi da fala, né? Que pelo menos dá para o senhor continuar trabalhando. No meu caso, eu fiquei entre uma coisa e outra. Então, tem alguns sintomas de um tipo, outros sintomas de outro. Então, a gente tem que aproveitar o que está funcionando bem aí para poder desempenhar. O doutor, gente, ele tem uma força, assim. Eu falei, hoje, ó, vocês estão acostumados aí no bate-papo, vocês falam, Malvina chora à toa. Daí eu conversei com ele várias vezes por telefone, esses dias, né, para marcar. E com a Ruth, eu pedi muita força hoje para estar aqui, para não desmontar, para não chorar, porque seria até vergonhoso da minha parte que uma pessoa tão forte dessa aqui do meu lado, com um exemplo tão grande de força, de vida, sabe, mostrando para vocês, não é? Porque para você que é jovem, que é voluntário, eu acho que você deve lidar com isso, mas é difícil ter pessoas que aceitam da forma que ele aceita com essa luta, não é? Sim, com certeza. Com certeza, eu acredito que o diferencial do seu Antônio, para ele estar bem, né? Ele tem 4 anos e meio de diagnóstico e está bem. Eu acho que essa força de vontade, né? Esse comprometimento com o tratamento. Então, o seu Antônio, tudo que é orientado, ele busca saber, ele busca, às vezes ele traz coisa nova para a gente, profissionais. Então, a equipe multidisciplinar tem um papel muito importante, né? Então, não só a fisiorrespiratória, mas a fisioterapia motora, nutrição, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, serviço social, psicólogo, médico clínico, neurologista. Então, é toda uma equipe trabalhando
para trazer qualidade de vida para os pacientes. E o seu Antônio, eu acho que o diferencial dele é isso, é a força de vontade, é o comprometimento com o tratamento, com as propostas, né, de terapia aí, e isso que acaba fazendo com que ele tenha uma evolução boa dentro do diagnóstico. E você, a idade para essa doença, ela parte de que idade ou qualquer idade pode ter essa doença? Olha, tem casos que já desde 20 e poucos anos de idade, pacientes com esse tipo de patologia. A incidência maior é entre 40 e 50 anos para começar. Mas, infelizmente, tem pessoas com 20 e poucos anos. E o senhor falou que a maior incidência é nos homens, mas mulheres também podem ter. Isso, homens são mais acometidos, mulheres também apresentam. E como a gente começa a entrar em contato com essa realidade diferente, quando temos alguma dificuldade que aparece e a gente toma conhecimento de pessoas que têm a mesma dificuldade, com 20 anos a menos, já dá para a gente achar que o nosso caso não é o pior caso, né? Então, isso serve para a gente falar, puxa, tem pessoas com mais dificuldade ainda, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, sente alguma dificuldade de fazer algumas coisas, mas fala, puxa, mas tem pessoas que estão superando isso. Com uma idade bem menor, na plena juventude. Então, a gente teve mais tempo de absorver isso também e, tendo essa patologia com mais idade, a gente tem uma estrutura talvez mais emocional maior também, né? A gente acaba adquirindo um pouco mais uma atitude voltada para a religiosidade interior, e acaba nos trazendo força também. A meditação me ajuda bastante. Há 4 anos também comecei a praticar meditação através da Raja Yoga. O apoio psicológico é muito importante, o psicólogo que me acompanha desde esse período inicial. Bom, se eu for enumerar aqui todas as pessoas que me ajudam a levar isso, mas é muito importante, fora o médico que me acompanha desde o início, doutor Acari. Mas o espaço é seu, você pode falar o quanto quiser e agradecer quem o senhor quiser. Nossa, eu quero agradecer todo mundo. Eu não quero ficar nomeando as pessoas, senão eu vou acabar esquecendo alguém aqui, mas todos são muito importantes. O doutor Acari, que é o neurologista, inclusive, é o neurologista que deu entrevista para o Fantástico, tudo, e que parece que é o maior especialista hoje aqui nesse tipo de patologia. Ele é uma das principais referências médicas no assunto no Brasil e aqui de São Paulo. Um grande lutador, né? A Ruth está ali só falando. E deve ser mesmo, porque eu falo, neurologista, eu tenho o doutor Zé Renato Bauab, não sei se você conhece, que é o meu neurologista. E ele falava, viu, doutor, quando eu estava lá, com o meu AVC, que eu paralisei tudo, ele falava, eu chego aqui, você está rindo toda hora, eu preciso ficar boa logo, que eu preciso entrevistar o senhor. Falava, preciso entrevistar o senhor. Daí ele olhava assim, eu não me mexia, não sentava, e essa mulher está pensando em trabalhar. Eu só pensava em trabalhar, eu só conseguia pensar, eu preciso sair daqui que eu preciso trabalhar. Eu acho que isso, a laboterapia é a melhor das meditações. É fundamental, né? Então, nessas horas que te vê, para que tem o trabalho, né? Aí você pensa, e meus pacientes, quem vai cuidar deles? Exatamente, não é mesmo? E eu e meus entrevistados, quem entrevistar? Eu não podia, viu? Então,
me liberei assim para o fisioterapeuta. A fisioterapeuta vinha, tudo que ela mandava, eu fazia tudo direitinho, como ele. Olha, nós somos exemplos, ele está aí na luta há 4 anos e ainda vai ficar muito tempo. Você falou da traqueostomia, né? Que muitas vezes precisa para respirar. Ele, na luta dele, né? Sim, sim, com certeza. Não, essa força de vontade, ela faz totalmente o diferencial aí, no caso, né? E eu acho que não faz sentido o paciente fazer reabilitação, né? No caso, é uma reabilitação entre aspas, no caso da esclerose lateral amiotrófica, porque a gente tenta amenizar aí as complicações. Não faz sentido ele fazer essa reabilitação se ele não sair de casa, não ir fazer. Então, acho que o meu retorno da minha terapia para com o seu Antônio é ver que ele ainda está na ativa, está saindo para trabalhar, né? Então, durante todo esse caminho, pode ser que apareçam algumas pessoas que falem, mas será que não é hora de parar? Será que não... Não é. Eu acho que é o momento dele, ele que vai entender isso, e ele que vai sentir, e ele que vai decidir. Então, enquanto que ele tiver vontade, força de vontade, querer isso daí, a gente vai estar por trás aí nos bastidores, fazendo, incentivando e dando condição para ele continuar fazendo isso. Claro, isso é muito importante. E eu falo, a especialidade do neurologista é uma especialidade extremamente difícil, né? O neuro, porque eles sofrem junto com a gente. É um lutador mesmo. A Ruth falou tudo, porque eles se apaixonam pelo paciente, eles tentam recuperar o paciente e o cérebro da gente. Aí, no caso dessa doença, eu não sei se ela começa no cérebro ou na coluna, doutor. Não, felizmente não começa no cérebro, começa na parte da coluna, os nervos da coluna nervosa, né? Eles são nervos que saem da coluna e vão até os músculos. E a gente não tem nenhum tipo de comprometimento cerebral, né? Então, alguns pacientes têm... existem patologias que acometem a família e aí existe uma associação. Tem aí a pessoa da família tem demência, que é chamada demência frontotemporal, e outros pacientes da mesma família vão ter esclerose lateral amiotrófica. Aí já é uma forma familiar da doença, que não é a maioria. É, porque ele falou que essa doença ela também é hereditária, né? Sim, de 5 a 10% é ela familiar, como Que não é o caso dele, mas... dele, que o dele é ela esporádica, né? Que aparece sem uma causa, sem um antecedente. Hein? Então, doutor, o senhor tem mais algum recado para mandar para os seus pacientes, para os seus amigos de Guarulhos? Hoje nós estamos falando diretamente para as pessoas que conhecem o doutor Antônio Gonçalves e que, se quiserem jogar o balde de gelo para poder mandar doação para a associação, quem tiver equipamento, que já teve um paciente aí que tiver uma cadeira de rodas, né, um aparelho desses respiratórios, o que tiver, que foi porque muitas vezes a pessoa não sabe, o que eu vou fazer com isso, para quem eu vou doar? Doe já para uma entidade que precisa e que é especializada nisso. Então, é só... De novo, vou pedir para você mandar o contato da... Isso, entrar no site www.abrela.org.br. E você, tão jovem assim, sendo voluntário para um trabalho tão especial, porque você é uma pessoa especial. Eu falo que isso são pessoas abençoadas, porque os médicos, para mim, todos eles, independente da função, todos são anjos. Isso eu sempre falei, porque se eu estou aqui, se eu estou viva, eu agradeço a Deus e agradeço a todos eles que lutaram pela minha vida, junto comigo. Assim como ele. Eu prometi que não ia chorar, mas agora está acabando mesmo. Então, porque não é fácil, a gente faz porque precisa ser. Né? Nós somos sobreviventes. E agradecidos a Deus por estar sobrevivendo e por estar lutando por isso. E muito mais agradecidos, como ele disse, para as pessoas que estão ao nosso lado o tempo todo, não deixando a peteca cair e motivando. Não posso esquecer de agradecer aos meus pacientes que não largaram o médico, continuam a se consultar lá comigo. Como é o
Meus telespectadores que me iam chorando continuam me assistindo. Então, é muito importante. Meus pacientes que a gente atende já há muitos anos, vêm lá trazer o filho, até às vezes o neto, para consultar. Isso é muito importante. E a gente tem que atender as pessoas com alegria. E aquele negócio da pessoa entrar e sair do consultório da gente sempre um pouco melhor, é muito animador. É verdade, porque a vida ela é uma alegria. E é o que ele falou, quando a gente vê as coisas acontecerem assim com um jovem, a gente fica mais triste, porque nós somos jovens, mas a gente já aprendeu bastante com a vida, já tivemos uma oportunidade de constituir uma família, de constituir uma casa, né? E então, você quando você vê um jovem, mesmo você com algum problema, você fala, não, eu vou lutar para melhorar, para descobrir coisas para poder, como ele está buscando e vai levando informações para você para poder melhorar a condição do outro. Isso é muito bom, né? Você é um jovem anjo que continue nessa tua missão de voluntariado e do trabalho mesmo de fisioterapeuta, numa área que é difícil, porque muitas vezes, você tenta ajudar o paciente, mas não consegue, né? No caso do doutor Antônio, foi que tem pessoas que perdem a voz logo. Então, não sei se é mais difícil. Eu acho que é mais difícil, né, doutor? Porque você pode ir parando o movimento, mas se você consegue falar, é o que eu falo. O pulso ainda pulsa e a língua ainda fala. Se eu ficar sem falar, não sei o que vai ser de mim, porque eu falo muito. Então, na sua profissão, já pensou? Então, ia ser muito difícil. Ia ter que desenvolver um método muito especial de entrevistar. Não, então, aí sabe, gente, olha, vocês estão vendo? Essa é a minha forma de jogar o balde de gelo, é a forma dele jogar o balde de gelo dele, não é? E a Ruth, né, que você não quer vir aqui nem fazer um olá, Ruth. Vem, você não vai chorar, vem aqui. Só para se despedir aqui. Não, eu já chorei por você, Ruth. A Rutinha, olha, eu não falei que ela é uma grande mulher, é a pequena grande mulher do doutor Antônio, né, Ruth? Sempre essa, né? Obrigada, Ruth, de me receber aqui na sua casa hoje, de dar esse presente, vocês dois, de dar esse presente para a gente, porque eu falo que Deus ele não faz nada por acaso. E essa informação é muito importante para todos vocês, porque ninguém sabe o dia de amanhã. É lógico, é lógico. Nós agradecemos também a vocês todos, né, ao Eduardo, a toda a equipe, a todo o convênio que nos ajuda também, ó, né? E vamos levando, né, com força, aí, com bastante trabalho, né? Ao nosso filho, que agora já é médico, e já temos uma neta, uma nora muito querida, então também nos deu bastante força, né, meu bem? Seu filho, qual é a especialidade dele? Ele é médico de família e é acupunturista também. Precisa muito hoje, né, Ruth? O médico de família faz tanta falta. Faz sim, faz. Principalmente nos dias de hoje, né? Porque o médico de família ele te diz tudo, né? E te encaminha para os especialistas e te dá a segurança de saber que você tem uma pessoa cuidando. É verdade. É uma coisa que eu também estou me lembrando aqui, que se tiver algum outro colega meu de patologia de ela, que é para não perder a esperança. Que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter alguma solução para isso aí. E como já teve outras doenças no passado que eram incuráveis, depois surgiu a cura, né? Então, quem sabe não está na nossa vez também. Se Deus quiser, né? Lógico. Ruth, obrigada. Obrigada a você pelo apoio, todos vocês. E olha, a Ruth falou, gente, ajudem, né? A grande preocupação deles dois, o tempo todo, é em divulgar, em saber, em entrar na associação, porque eu hoje tenho lá meu sogro com mal de Alzheimer, que ele falou que são as demências do cérebro, e que
e que também tem a Abrasa aqui em São Paulo, que faz a reunião com a família, de apoio, né, aos cuidadores e os familiares. É muito importante que as pessoas se conscientizem, busquem informação para poder ajudar da melhor forma possível o seu paciente, o seu familiar, o seu amigo, né? Porque a informação é tudo, e essas pessoas todas buscando, ele já vai deixar muita coisa, né? Em tudo que ele está fazendo, nas atitudes dele, ele já é uma pessoa que está deixando um aprendizado grande, muita informação para vocês poderem ajudar outros pacientes, não é verdade?